E aí, tudo bem? Estamos voltando ao nosso trabalho depois de muito tempo. A gente está sem postar vídeo, né? Tivemos alguns problemas técnicos, mas estamos aí postando vídeo para vocês. E agora eu quero falar a respeito do que está acontecendo no momento, que é sobre a Amazônia, né? É o assunto do momento, é um assunto internacional, nunca se falou tanto em incêndio em toda a história do Brasil como agora, né? Os jornalistas e toda essa confusão que está causando terror em muitas pessoas, que muita gente está conhecendo a Amazônia agora. Muita gente, infelizmente, nunca se importou com índio, nunca se importou com agropecuária, com oxigênio, com nada, enfim. E agora está essa massa de pessoas simplesmente porque está pegando fogo na Amazônia. Mas a gente sabe que tudo isso, a imprensa, né, em massa, alguns artistas aí, inclusive artistas de renome, artistas famosos, falando bobeira, falando bobagem a respeito de Amazonas, do Amazonas. E a gente sabe muito bem que as queimadas são constantes, entendeu? Eu estava vendo agora alguns dados. A gente vê o dado pelo INPE, né? Aí a gente vê os dados, vê que esse ano também não está tá até pouco abaixo do índice que normalmente acontece nas queimadas em todo o Brasil, centro-oeste, norte, sul, entendeu? É, nas áreas mais secas, né, nessa época do ano, Minas Gerais, então, enfim, em todo o Brasil acontece queimadas. E no Amazonas também acontece todos os anos. Essa queimada é comum. Algumas criminosas, que eu também apoio em parte o Bolsonaro, porque ele é meio crítico quanto a queimada criminosa, né? Porque quem for mordido de cobra sabe como é que é. Então, a gente sabe que a esquerda tem uma tentativa muito forte de derrubar o Bolsonaro e qualquer motivo é motivo para poder criticar o rapaz, o nosso presidente. E chega o nosso presidente querido Emmanuel Macron, da França, e fala que ele é mentiroso. E agora, qual a importância da nossa Amazônia se importando? Teve queimada no governo Lula, teve queimada no governo da Dilma, no governo do Fernando Henrique, desde o Collor e desde sempre houve queimadas. Entendeu? Na Califórnia, queimadas absurdas, mortes, pessoas têm que mudar de casa, animais, então acontece todos os anos. Agora, Bolsonaro, porque falou a respeito de alguns acordos, de algumas sanções e tal, ele se mostrou um pouco endurecido quanto a isso. O Bolsonaro é culpado das queimadas que está acontecendo não só na Amazônia, e vai acontecer outras se o Bolsonaro é culpado. Gente, vamos deixar de ser hipócritas, tá bom? É, com pena dos indígenas, e ele rebate sobre algumas coisas sobre os indígenas, né? Ele vem falando que realmente tem que se investir, tem que entrar com recurso para poder dar mais estabilidade, tanto financeira como na saúde, né, na educação, para os índios. Só que o que muita gente não sabe, é que os índios, não é tão coitadinho assim que vocês pensam, muita gente pensa. Os índios não é coitado, não é desamparado, tem a FONAI que apoia e tal, entendeu? Eu acho que deveria investir com mais ênfase em trabalho, não forçá-los a trabalhar, mas incentivá-los a trabalhar para produzir o seu próprio sustento e também outros meios de colaborar com os impostos, né? Porque é ser humano. E com isso aí, enfim. Mas isso vamos deixar mais para frente. Mas falando dos índios, os índios, a terra demarcada, essa cantora aí famosa falou sobre a terra é tudo dos índios, a gente tem que abrir as portas para os índios entrar, abre a sua porta. Abre e deixa o índio entrar. Deixa o índio morar na sua casa. Você é um hipócrita. Porque se eu mandar
Agora, uma dezena de índios na tua porta, ah, não tem 10 não, mas deixa entrar um e mora na tua casa. Deixa de ser hipócrita. Isso é hipocrisia, entendeu? As terras são todos dos índios, a gente que tomou. Eu não tomei nada, você tomou alguma coisa? Entendeu? Vá ver história, veja a história e veja como é que foi a história. Se foi eu, se foi você que tomou as terras dos índios. Entendeu? Vamos ver se realmente foi isso que aconteceu. Não foi bem assim do jeito que você contou e sobre o oxigênio, que o oxigênio vai mover o dólar. Eu não entendi, nem quero entender. Não entendi o começo. Na verdade, eu não entendi foi nada. Enfim, falando dos índios, os índios têm as suas terras demarcadas, foram demarcadas. Só que os índios têm umas áreas muito enormes, né? E essas áreas são usadas pelos agropecuários, pelos donos de boi, dono de cabra. Sabe o que eles fazem? Eles pagam, como se fosse um aluguel, para os índios. Entendeu? Procura saber mais sobre isso aí. Os índios recebem, além do apoio da FUNAI e muito mais outras coisas, tá? Sobre médico, entendeu? Vai usar avião anfíbio em alguns lugares, áreas que o, o carro não vai. Tem balsa que transporta os agropecuários, os donos de agropecuárias, né? Os empresários, e também o pessoal da FUNAI que leva medicamento. Tem toda aquela estrutura, entendeu? Tem a cultura deles, mas eles recebem para deixar o gado na época da estiagem, que o mato lá é mais verde. Eles recebem e não é pouco não, tá? Então, a maioria das aldeias indígenas tem um benefício dado particular dos agropecuários. Procura saber para não estar falando besteira, tá bom? E a área que está sendo queimada, que é chamada Amazônia Legal, se presta atenção, não é a Amazônia, lá a parte da Amazônia que é a área preservada, né? É a Amazônia Legal, que as pessoas tacam fogo para poder abrir caminho, para abrir lavoura, para plantio e tal, só que sai do controle, realmente sai do controle. E outra coisa que acontece também é a combustão espontânea na época da seca, entendeu? Pode ser diversos motivos, um amazônico lá, um morador que não seja, ou passou, fumou, jogou, e aquela guimba de cigarro pega fogo, garrafa PET com um pouco d'água, um pouco de resíduo, também é. Então, muita coisa pode acontecer. Aí vem culpar o Bolsonaro, que o Bolsonaro falou que os acordos das sanções. Pelo amor de Deus, não deixa de ser infantil, cara. Quer derrubar o cara? O cara tá mostrando. Tá com dificuldade de governar. Porque as pessoas não querem deixar o cara governar. Entendeu? Aí ele vai falar sobre se tem que fazer o número 2 um dia sim, um dia não, porque ele tá falando, porque os repórteres, eles publicam a matéria que não é verdade, entendeu? Principalmente algumas emissoras, que mostra-se tendenciosa contra o governo Bolsonaro, entendeu? A Rede Globo, entendeu? Uma parte da Band que apoia a outra não, a gente vê claramente, entendeu? E eu quero também deixar aqui claro que eu assisto a Band News, gosto desde o Boechat, apesar de achar ele também um pouco grosso a respeito do nosso querido Bolsonaro e fazendo até algumas brincadeiras de mau gosto, mas um cara inteligente, que a gente tem a memória, cara bacana, entendeu? Que nos deixou saudade por ser inteligente, né? Como aquele nosso amigo saudoso Boechat. E o outro meu amigo, que o nome dele é o contrário, quer dizer Eugênio, entendeu? Você procura saber que observe os comentários desse cara na Band News contra o nosso governo Bolsonaro, entendeu? Observe os comentários dele, que não é de agradar a nenhum democrata, a nenhum que quer ver a democracia no norte. Eu não apoio boa parte do que esse Eugênio fala aí da Band News, tá bom? Mas enfim, os índios é isso aí, que vocês estão acabando de ouvir, entendeu? Mas pesquisem, que vocês vão ver o que é isso aí. Pesquisem sobre a Amazônia, que agora o Bolsonaro mandou as Forças Armadas para combater. Não tem como combater isso assim de uma maneira. São muita gente. A Amazônia é imensa, é grande. Não tem como mandar. Você tem que mandar
toda a tropa da PM, do Exército, do Brasil inteiro, ainda assim não combate, entendeu? Pelo acesso é difícil, entendeu? O acesso muitas vezes é complicado, não consegue se passar, entendeu? O governo exterior também ajudando a combater, tá bom? Mas fica aí para vocês aí, depois a gente posta um negócio melhor para você, fica com Deus, um abraço.